Hoje nós vamos falar de um processo chamado santificação, em meio às lutas, em meio a essas dificuldades que nós estamos passando. Como ser santo, como continuar são no meio dessas tribulações, no meio desse caos todo que está instaurado aí no nosso país, na nossa nação. Eu sei que que é muito difícil, que é difícil a gente se ajustar, que é difícil tudo isso, mas eu quero que vocês parem um pouquinho para pensar e se lembrar um pouquinho lá da sua conversão, lembrar de como foi que tudo isso aconteceu. Será que você se lembra o que mudou da sua conversão para cá, o que mudou da sua vida nesse pequeno período de tempo aí que se passou, alguns mais, outros menos? Você consegue se lembrar da sua vida antes de Jesus Cristo? Como você era antes de Jesus Cristo? Eu, particularmente, tenho tudo anotado. Eu escrevo muito, agradeço muito a Deus sobre todas as coisas e tenho muita coisa anotada para lembrar. A Bíblia diz, lembra de onde você caíste. Então, de onde ele me tirou, era um vale muito, muito tenebroso. Meu futuro era muito incerto. E eu sei de onde ele me tirou hoje por conta dessas coisas. Então, é trazer à memória aquilo que está lá atrás. Será que você consegue fazer? Será que você consegue fazer esse exercício? Lembrar de quando você se converteu? O que acontece na nossa conversão, né? A gente está começando a trilhar, então, um caminho novo. Por isso que nós vamos falar um pouquinho de santificação. Antes de falar da santificação nestes dias, nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Então, nosso processo de conversão, de santificação, começou lá quando você encontrou Jesus Cristo a primeira vez, quando você teve esse primeiro contato com Ele, quando você começou a trilhar esse caminho de santidade com o Senhor. Tem uma frase de John Wesley que diz assim, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Então, o processo, na verdade, que você iniciou agora, depois da sua conversão, é esse processo que é o Deus tirando o mundo de dentro de você. Isso é santificação. Isso é Deus arrancando as raízes que estão ali do mundo de dentro do seu ser, de dentro da sua alma, transformando a sua mente, transformando o seu interior. Mas será que você, nessa frase de John Wesley que diz assim, a conversão tira o cristão então do mundo e a santificação tira o mundo do cristão, certo? Será que nesse processo um de vocês ou todos nós, ou depende da situação que você estiver passando, será que você estagnou nesse processo da conversão e não chegou ao processo da santificação? Porque o processo da conversão então tirou o cristão do mundo, ele te deu uma nova perspectiva de vida, uma nova direção, mas você não alcançou ainda o processo de santificação, que é tirar o mundo de dentro de você, tirar o mundo de dentro do cristão. Esse é o processo de santificação. Então, esse novo processo é necessário que a gente consiga conciliá-lo em todo o tempo, em todo o período da nossa vida, porque essa é a informação que eu quero que vocês guardem nessa noite. Se vocês realmente conseguiram já tirar este mundo de dentro, estão conseguindo tirar o mundo de dentro de você, ou seja, estão no processo de santificação. O mundo está saindo de você? Outra pergunta que eu vou fazer agora. Ou você é um cristão mundano. Isso existe, gente? Não, não existe. A gente ouve muito isso. Ah, fulano de tal é convertido, mas ele é muito mundano. Não existe cristão mundano, gente. Não existe. Se você nasceu de novo, você é nova criatura e ponto final. Não existe um meio termo nas coisas de Deus, tá bom? Essa flexibilização que o mundo dá, que as alternativas que dão, que as diversas filosofias aí que nós vemos instauradas em todos os âmbitos, inclusive da teologia, dão, ela morre aí, porque se você é nova criatura, você nasceu de novo, as coisas velhas se passaram, acabou, eis que fez tudo novo. Então, se você é nascido de Cristo, a sua mudança de vida é prova viva da presença do Espírito Santo na sua vida, amém? Em Gálatas, vamos voltar aqui, em Gálatas, Paulo revela as obras da carne que são praticadas pelo homem, e no final lá ele adverte. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ou seja, se você não passar por esse processo da santificação, o reino dos céus não pode pertencer a você, porque é um processo, como eu disse, e todo processo demanda um esforço, demanda uma mudança, demanda que você faça algo que faça com que você caminhe adiante, não para trás, certo? Lá em Gálatas 5 diz assim, ora, as obras da carne são manifestas,
a imoralidade sexual, ele começa a relatar, certo? As obras da carne são manifestas. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, que também é rebelião, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, a dissensão, a facção, a inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Amém? Se somos nascidos de novo, tais obras, então, não pertencem a nós. Amém? Agora vamos lá, então, para o nosso texto de referência. Paulo, então, lá em Gálatas, ele começa já a relatar todas as obras infrutíferas da nossa carne, as obras que são obras das trevas, que precisam ser mortas, mortificadas em nós. Depois, ele vai lá em Efésios, e o nosso texto-chave de hoje é esse, Efésios 4, 17 ao 27. Se vocês estiverem com a sua Bíblia aí, abre, deixa aberto em Efésios aí, que a nossa meditação hoje é em Efésios. Tá? Paulo, então, ele faz esse amplo relato lá em Gálatas, e logo depois em Efésios ele vem e faz um novo apelo ao povo. Ele começa de novo a dizer, gente, e aqui em Gálatas ele já tinha dito, eu já tinha advertido vocês, e agora em Efésios ele continua, eu vou adverti-los novamente, e mais para frente nós vamos até Romanos, e daí para frente Paulo o tempo todo nos lembrando das obras infrutíferas da carne que precisam ser mortificadas na nossa vida. Em Efésios ele diz assim, assim eu digo a vocês, Efésios 4, 17 ao 27, para quem entrou aí agora, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, e então ele coloca uma coisa ali que é muito forte, que ele usa o nome do Senhor nessa hora, de tamanho era a força desse apelo emocional de Paulo, quanto e o amor que ele tinha pelas pessoas, né, determinando que aquilo ali seria realmente prova conclusiva da sua fé e poderia ou não acarretar a sua perda ou não da sua salvação. Então ele coloca, eu não vou discutir isso aqui agora, tá, gente? Mas ele coloca aí coisas que realmente ele diz, não herdarão o reino dos céus. Apocalipse também, você vai ler, você vai ver várias vezes falando, não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino dos céus. É João falando, e então você começa a imaginar assim, bom, se eu continuar fazendo essas coisas, ou eu perco o reino dos céus. Então é mais ou menos nessa linha que Paulo quer nos levar. Então ele diz assim, assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. E outra coisa, gente, ele está falando aqui a igreja, tá? Porque você vê que ele fala, de fato, vocês já ouviram falar dele. E nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga de maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criados para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um corpo só, de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Amém? Duas ênfases são tratadas, então, nesse versículo que Paulo relata. Primeiro, o cristão está no mundo, mas o mundo não pode estar no cristão. Ponto. Segundo, já não vivemos de acordo com a vontade da nossa carne, mas sim agora pela vontade de Deus. Não à toa ele continua suplicando, mudem a forma de viver, mudem a forma de se relacionar com as pessoas, mudem a forma de ver as coisas e o mundo. Não permita que as setas malignas inflamadas que vêm de fora para dentro atinjam a sua alma, o seu entendimento. É isso que ele está dizendo, blinde-se. É isso que ele está dizendo. É uma blindagem que você tem que criar, é algo que é sobrenatural. Isso você não consegue fazer com as suas próprias forças, porque a santificação é um processo espiritual. Amém? Primeiro, então, o cristão está no mundo, mas o mundo não pode estar no cristão. Paulo, nesses versículos, ele expôs, então, algumas fraquezas humanas.
A primeira está lá no verso 17, ele diz sobre a inutilidade dos pensamentos, pensamentos torpes, sem fundamento, que não te levarão a lugar nenhum. São as coisas inúteis que a gente continua lidando com elas todos os dias. Muitas vezes coisas, como eu falei, trazidas de fora para dentro para o nosso entendimento e para a nossa alma. Onde? Nas redes sociais principalmente. Redes sociais são uma ferramenta poderosa, nós estamos vendo aqui. Mas o problema é a informação que você está recebendo, tá sendo útil para a sua vida? Ela está te levando a ter pensamentos bons, ruins? Está fazendo você crescer, prosperar? Ou ela está trazendo para você pensamentos inúteis e torpes? Como está seu relacionamento com a sua rede social, com as pessoas, com seus amigos, as pessoas do seu trabalho? Elas são pessoas que realmente estão frutificando a sua vida, estão te ensinando coisas boas, te dando bons conselhos? Ou você está cercado de pessoas com conselhos inúteis que não estão fazendo o seu pensamento aflorar, que não estão fazendo com que você desenvolva um raciocínio lógico, um pensamento racional e use todas as habilidades que Deus já te deu? Essas analogias e essas comparações você vai ver durante toda a Bíblia, Deus falando também para a gente se analisar, para a gente cuidar realmente da nossa mente, do nosso espírito, do nosso coração. E se você for para a psicologia, você vai ver exatamente isso. As crises emocionais graves causadas geralmente por interferências externas na nossa vida. Lá no verso 18, o endurecimento do seu coração. Você se tornou então incorrigível. Você não ouve nada e não ouve ninguém. Só a sua opinião importa, mais de ninguém. Você não é capaz mais de se transformar por um conselho, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo. Você quer continuar errando e que ninguém se intrometa na sua vida. E você acaba levando esse relacionamento tóxico que você tem com a sua família, ou com seu esposo, ou com seu pai, com o seu relacionamento com Deus. E isso você se torna insensível e incorrigível. O endurecimento do seu coração vai vir com certeza, porque Deus vai falar e você não vai estar pronto para ouvir e obedecer. Amém? No verso 19 ele vem falar sobre a perda da sensibilidade também. Ele se entregou à depravação e comete toda espécie de impureza. E aqui, gente, ele tá falando de impureza sexual. Não tem meias palavras, tá? Eu nem vou entrar nesse assunto agora, que é tema para uma próxima pregação, mas é impureza sexual que ele está dizendo. Estamos corrompidos pelas impurezas sexuais na nossa mente e no nosso coração. No verso 22, se corrompe por desejos enganosos, querer aquilo que está longe de você, querer aquilo que não é para que você deseje, né? Que não são coisas onde as suas mãos deveriam alcançar, e que se Deus quisesse te dar isso, Ele te daria com certeza. Então, os desejos enganosos, a busca por prazeres, essas coisas, tá bom? No verso 25, ele vem falar não mentir. Então, ele está falando aqui sobre a mentira, as coisas que são cotidianas. Nossa, e nós vamos ver isso mais lá na frente. Enfim, Paulo falou tudo isso para nos dizer que não é assim que o cristão tem que agir. Ele chega a rogar pelo nome do Senhor, como eu falei lá atrás. Aí ele vem com uma exortação, que é o que ele está fazendo aqui no livro de Efésios. É nos exortar todo dia a nos despir do velho homem e vestir as vestes novas do homem plantado e enraizado em Jesus Cristo. É essa exortação que Paulo está fazendo. Ele não está fazendo uma ameaça para você, ele não está te levando a julgamento, ele não está fazendo nada, que é o que hoje é muito confundido, quando você é procurado e aí você dá um conselho bíblico, espiritual para a pessoa já leva para o lado de julgamento. Ela acha que você está condenando. Não, ela está te exortando a que você viva de acordo com aquilo que você já recebeu de Deus, para que você viva de acordo com aquilo que o Espírito Santo, como prova de que o Espírito Santo está enraizado em você. É somente isso. Não confundam as coisas. Então, vamos continuar aqui. Então, se já estou em Cristo, por que ainda eu caio em pecado? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante de jovens e qualquer outra pessoa que tenha passado um dia comum na sua vida, gente, porque isso pode acontecer com qualquer um. Se eu já estou em Cristo, por que então eu continuo caindo em pecado? Se você primeiro fez essa pergunta, você já está um passo adiante. Um passo adiante muito grande, porque você não tentou se justificar. Você demonstrou sua fraqueza, reconheceu os seus erros. Nessa frase, você já reconheceu que é pecador, mas algo ainda precisa ser resolvido, algo ainda precisa ser sanado na sua vida, algo ainda precisa ser alinhado com Deus. Amém? Então vamos lá. No segundo, não podemos mais viver sujeito às vontades da nossa carne.
Lá em Romanos, quem puder abrir aí, 8, verso 11 ao 13, diz assim: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui ele já está afirmando, se você está com Cristo, o Espírito Santo já habita em você, ele mesmo vai fazer frutificar na sua vida essas coisas. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com as obras da carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha que lindo. Se pelo Espírito você conseguir fazer viver os atos do seu corpo, você vai viver, você vai ganhar vida plena e abundância, todas aquelas promessas que nós conhecemos através da palavra de Deus. Nós somos, sim, inclinados para as coisas da carne, por causa da nossa natureza caída. Lá do Éden ainda, vocês lembram muito bem dessa história. O homem é pecador, ponto. Mas nós nos tornamos co-participantes da graça divina por causa do sacrifício de Jesus realizado lá na cruz do Calvário. E por causa desse sacrifício, ele é capaz de transformar tudo isso em nós. Ele é pleno, essa plenitude está nele. Então só ele pode fazer. Não vai adiantar você querer fazer com as suas próprias forças, porque essas forças acabam. E na hora que elas acabarem, você vai cair, a queda pode ser maior. Então nós temos que fazer sim, mas na presença do Senhor, amém? O homem que passou pela cruz leva consigo o processo de regeneração. Ele então agora abandona esses velhos hábitos, a velha maneira de ser e começa a se inclinar para as coisas do Espírito. E o que a gente precisa lembrar é que que essa sim é a nossa natureza dominante. Essa é a nossa natureza dominante, mas nós temos o poder de lutar contra ela, mas no poder do Espírito Santo, não no nosso. Agora nós vamos então falar sobre, resumindo tudo isso que Paulo quis dizer. Ele citou então alguns pecados e que a gente comete todos os dias. E por isso que eu estou falando com vocês sobre matar todo dia. Não foi ontem, não é amanhã. Todo dia a gente tem que matar a nossa carne. Todo dia é um processo de regeneração na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é à toa essa informação que nós recebemos. Amanhã é um novo dia e a misericórdia dele estará lá sim, mas para aqueles que são lavados, remidos, redimidos no sangue do Cordeiro. Se você realmente chegou à noite, lavou suas vestes, pediu perdão pelos seus pecados, abandonou aquele pecado que você realmente trouxe, o Espírito Santo trouxe a sua consciência naquele dia, o próximo dia será um novo dia para você. Se você não fez isso, o próximo dia estará amarrado ao outro e você vai ver lá na frente sobre isso que nós vamos falar. Ele dá ali, nesse texto, duas ênfases, dois tipos de pecado com o qual o homem mais lida durante o dia. Um deles é a mentira. A mentira é a principal delas, na verdade, para mim, porque se você mente, que você se converte, se você mente para sua esposa, se você mente, você está enganando, tentando enganar todo mundo o tempo todo. A mentira é mentira e o pai da mentira nós sabemos quem é, Satanás. Nós mentimos para nos livrar de situações constrangedoras, porque essas situações a gente sabe que ela podia nos expor. A gente mente por um monte de coisa. Aí Paulo lá no verso 25 ele disse assim: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um corpo só. Na ética cristã, gente, não é só parar de mentir, mas é falar a verdade, ainda que ela doa. A ética cristã exige que a gente faça isso. Exige que a gente... Vocês sabem que existe uma ética cristã, né? A Bíblia é moldada por princípios. Esses princípios são éticas cristãs que servem para nos ajudar a vencer esse mundo. E então assim, nessa ética cristã, não é só parar de mentir, gente. Nós temos que começar a falar a verdade. O mais difícil que parar de mentir é falar a verdade para o seu próximo. É admitir que você mentiu e contar realmente o que aconteceu. Contar a verdade. Porque a Bíblia diz, somos membros de um só corpo. Amém? Uma coisa está ligada à outra, nós devemos essa verdade a um ao outro. O próximo que ele diz é a ira. A ira. Vamos ver o que fala a respeito lá, que ele vai falar sobre ira. Ele diz assim: quando ficarem irados, não pequem.
bem pequenininho, um trechinho, quando ficarem irados, não pequem. Ele sabia que as coisas podiam sair do controle e que a gente sim pode se irar. Muita gente fala assim, nossa, o crente é santarrão. Não pode, gente, esse termo não existe, tá? A Bíblia diz que tanto que se não pudéssemos, ele não diria pequem, irem-se, mas não pequem, entendeu? Quem sabe que a ira é um sentimento como todos os outros. Todos os nossos sentimentos, eles têm que ter equilíbrio no nosso corpo. Amor demais faz mal. Vocês entendem? Vira ciúme, vira dependência, vira coisas assim. E a ira demais faz mal também. Então, são sentimentos, todos os nossos sentimentos, nós somos uma caixinha de sentimentos e nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos, a controlá-los a ponto de devolvê-los na caixinha e dizer, não, esse aqui é o seu lugar, esse é o seu limite, daqui para cá você não pode passar. E com a ira acontece da mesma forma. Então, ele disse que a gente podia sim, mas a gente não podia pecar. E aí ele vem em seguida e diz, resolve isso rápido, então não peque nesse processo, é isso que ele está dizendo. Resolve o que está acontecendo na sua vida agora, irou-se, não peque, resolva rápido, não deixe passar, o sol não pode se pôr, tem que resolver hoje. Ou seja, não mate, não roube, não amaldiçoe seu irmão. Porque nesse processo da ira, é normal que nós vimos que por que há os homicídios, por que há os assassinatos, as agressões, a violência contra a mulher, a violência contra as crianças. Por que há tanta violência? Porque é a ira descontrolada. É a ira fora da caixinha dela. Ela tem que ter um limite para ela tem que ter um controle emocional. E esse controle não vai partir do próximo, vai partir de você. Todos os sentimentos que Deus deu para você, que você tem que administrar. Às vezes a gente coloca assim, mas ele está me provocando. O problema é dele. Quem tem que ter o controle das suas emoções é você e não ele, entendem? Então essa diferença a gente precisa entender. E principalmente aquilo que eu falei, tem que ser hoje, não pode ser amanhã, porque o sol vai se pôr. Esse amadurecimento do sentimento de ira não pode acontecer, ele precisa ser sanado. Se você permitir que o sentimento de ira fique ali, se estabeleça e você começa a remoer, aí você vai criando o que outro pecado que Paulo falou lá na frente, pensamentos torpes, pensamentos inúteis, porque você vai criando coisa que não vai te edificar em nada na sua vida, só vai trazer maldição para sua vida, principalmente você quer ver quando a família, brigas entre famílias, o que vai acontecer se você continuar alimentando esse sentimento? Nada. Então, perdoa, segue a sua vida, continua, alinha seus pensamentos com Deus, tenta fazer as pazes, se não for possível, meu irmão, você tem que fazer o que está dentro do seu controle, mas o que não pode fazer é deixar que ela te afete. Essa ira, nós não estamos falando da pessoa, nós estamos falando do sentimento, o controle emocional que você tem que ter dentro desse sentimento, dentro dessa caixinha das suas emoções, é sobre isso que nós estamos falando. A ira cria dores e marcas profundas na sua alma. Ela cria, e aí vem a outra parte do versículo lá embaixo, que Paulo diz assim, você deu lugar ao diabo. Porque aí ele chega, ele monta a cama e faz a festa, porque você deu lugar. Então, isso chama dar lugar ao diabo. Por isso que a gente às vezes usa muito esse termo no meio dos cristãos, no evangeliquez, né, nosso. Mas é isso, dar lugar é isso, é você não saber administrar os seus sentimentos, as suas emoções, amém? Em Provérbios 29:11 diz assim, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Simples assim. O touro dá vazão, quer dizer, ele põe pra fora, ele... É difícil, não vou mentir, porque eu mesmo, para me controlar, eu tenho que, às vezes, respirar muito fundo, mas é necessário. Eu queria ter a sabedoria que eu tenho hoje há um dia atrás. Eu queria ter esse entendimento dessa palavra que eu tenho hoje, algumas semanas atrás. Como diz o outro, o que eu recebi eu ganhei agora e eu vou aproveitar o que eu tenho hoje e vou fazer a diferença na minha vida. Ontem passou, eu não posso fazer mais nada, mas hoje eu posso e amanhã também. Então, usar as ferramentas que Deus já te deu, esse conhecimento, essa sabedoria que Deus já te deu para vencer essas adversidades futuras, aquelas que virão, e saber lidar com as que já foram, tá bom? A mágoa, então, ela pode ter começado, inclusive, com razão. Olha a situação, você tá certo de estar com raiva, você tá certo de estar magoado, mas você não tá certo de pecar, você não está certo de... A sua decisão de transformá-la em ressentimento, em dissensão, foi sua.
A decisão de fazer com que ela crescesse, que ela amadurecesse na sua alma, amadurecesse na sua mente, foi sua, não foi da pessoa. Entendam. A questão é aquilo que você faz com a informação que você recebe. A informação, eu sempre falo muito isso para os meus filhos. Cuidado com as informações que vocês recebem, porque nem sempre elas são o que são. Muitas vezes elas vêm fantasiadas de pura justiça, porque é fácil você se irar quando você está certo. Por isso que eu tô falando, ainda que você esteja certo, você não pode pecar. Nada te dá o direito de fazer isso. Nada te dá o direito de agredir o seu irmão, nada te dá o direito de ofendê-lo, nada dá o direito de tirar a vida de uma pessoa, nada te dá o direito de praticar violência contra outra pessoa, principalmente se ela é mais frágil que você, se ela é mais delicada, como uma criança. Então, nós temos que ter muito cuidado com as reações sobre as nossas emoções. Mateus 5, 21, 22 disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E a quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha quão séria essa palavra é. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Então, pastor, e aí, o que eu faço? Eu me torno um cristão cordeirinho? Não, você não é um cristão cordeirinho. Você não precisa ser. É normal reagirmos. A forma como nós vamos reagir e se vamos deixar com que isso frutifique é que vai fazer toda a diferença na sua vida, entende? Vamos pegar por experiência agora a situação atual do nosso país. Vamos olhar esse âmbito geral da política aí do nosso país. É normal a gente querer lutar contra todo tipo de impiedade, contra todo tipo de corrupção? E é certo você lutar contra isso. É certo o cristão levantar a sua voz. Se vocês acompanham o Instagram do Pastor Joel, ele é um militante contra a corrupção que, assim, dos melhores que eu já conheci. Porque ele tem uma ânsia no seu coração de fazer o que é certo, de impregnar isso na sociedade, de levar adiante os seus conhecimentos técnicos para lidar contra isso, com o combate à corrupção nesse país. E ele tem voz ativa com isso, porque sabe do que está falando. Então, nós vemos pessoas se levantando de forma sábia, de forma que ele vai dar sua opinião sem atingir aquele irmão, sem ir diretamente contra ele. Ele está lutando contra algo, contra a corrupção. Ele está lutando contra toda essa indiferença, essa injustiça causada pela má distribuição dos bens, pela má distribuição das coisas, o fim da economia que está aí um caos. Então, todas essas coisas, temos que saber administrar com as ferramentas que a gente tem. E então, nesse processo, a gente precisa se lembrar que a gente não pode dar lugar à carne a ponto de odiar alguém, a ponto de odiar a pessoa, por exemplo, que governa o nosso país. Posso falar isso agora? Posso, devo falar isso para vocês. A gente não pode odiar uma pessoa como essa. A gente não tem esse direito de odiar ninguém, a ponto da gente sentir aversão e todo tipo de sentimento que alimente esse tipo de emoção. Não podemos, porque a Bíblia diz que todo pecado de rebeldia é feitiçaria, independente da sua forma, independente se você tem razão ou não. Rebeldia é feitiçaria. E lá em Apocalipse está escrito: ó, não herdarão o reino dos céus. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Quando você se inflama contra alguém, você está transformando essa indignação em ódio. E isso é detestável aos olhos de Deus. Transformar a sua indignação em ódio é detestável aos olhos de Deus. Compreendem o que eu estou falando? E de repente, por causa de política, ou mesmo vamos dar outro exemplo, de um divórcio. Gente, vocês já viram como pessoas que se divorciam odeiam um ao outro? Odeiam. É raro o casal que se divorcia que continua respeitando um ao outro, que continua se amando pela história, por tudo que eles já passaram, porque é normal. Você ganha o seu sentimento de indignação por causa daquela situação posta na sua vida, que foi às vezes sem culpa sua, ou por meios externos, ou tudo isso que aconteceu na vida de vocês, a história e tudo mais, se transforma em pecado, em algo tremendo.
que vai destruir o seu processo de santificação. Então, esse é o problema, não transformar a sua indignação em ódio, não se tornar detestável aos olhos de Deus as suas atitudes. Amém? Existem meios de você lutar contra todo o mal sem cair em pecado, porque o pecado pode te levar à morte. Então, meu conselho para vocês, só encontre as armas certas. Amém? Você já imaginou numa situação como essa que a gente está vivendo aqui no país? Ou que a gente já viveu na política passada aí? Você ir pro inferno, ou perder a sua santidade, ou qualquer coisa assim, por causa de um político, por causa de qualquer outra coisa? É muito sério isso, gente. Tem gente que está tão inflamado de ódio que vai acontecer isso, infelizmente. Nós estamos aqui como igreja para alertá-los. Não deixe que essa sua indignação se transforme em ódio. Ache as ferramentas corretas para você lidar com ela. Ache meios de lidar contra a situação em si e não odeie a pessoa. O que acontece? Uma pequena faísca, você sabe que transforma num grande incêndio. Então, não inflame-se. Não busque páginas que se relacionem a coisas de ódio, pessoas que só falam nisso, pessoas que estão extremamente magoadas, ofendidas. Pelo contrário, ajude elas a tirar esse ódio do coração delas, porque o ódio é detestável aos olhos de Deus, como nós já falamos aqui. Nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas e é todo dia isso. Fazer o certo em todo o tempo. No casamento também, acontece muito isso, nós falamos do divórcio, mas no casamento acontece muito isso, porque quando você se ira contra o seu cônjuge, e você cria, mesmo que você esteja certa na situação e tudo mais, você olha para ele e fala assim, ó, não vou conversar com você hoje, amanhã a gente conversa, deixa eu me acalmar. Gente, é ótimo que você consiga se acalmar amanhã, mas aí já vai contra um princípio bíblico que é exatamente esse que diz, não deixe sol se pôr sobre a sua ira. Resolva hoje, converse. Se preciso for, tome um tempo para tomar um fôlego, para botar sua mente em ordem, mas resolva, conversem, não durmam brigados, não parem de se falar, porque o silêncio é mortal para a vida de um casal. O inimigo usa máscaras antigas, marcas que ele deixou lá atrás em brigas passadas, mal resolvidas, para destruir o futuro de vocês como um casal, ou seja, destruir os planos de Deus na vida de vocês. Plano mor do inimigo na terra, destruir a família. E a gente sabe disso, e a gente tem que lutar contra isso todos os dias. Sinais, então, que seu casamento pode estar em perigo aí, você já pode ver. Quando um ofende o outro e vocês passam dias em silêncio. É sentença de morte. É sentença, é munição para o inimigo destruir a sua casa. Você não está sabendo administrar a sua ira, você não está sabendo administrar as suas frustrações. Fala a verdade um para o outro, ainda que doa, vocês são um corpo só. E não deixam o sol se pôr sobre a sua ira, ainda que você esteja certa, tá? Mas resumindo aqui, gente, já encerrando, entre em entendimento com a vontade de Deus para sua vida, alinhe, peça profundamente ao Senhor, alinha, Senhor, os meus pensamentos, as minhas emoções ao Senhor, leva cativo para Ele, tá lá em 1 Coríntios, leva cativo para Ele todo pensamento para torná-lo obediente a Ele, porque o Senhor vai pegar esse pensamento infrutífero, vai transformá-lo e vai devolver para você em forma de resposta para a sua vida, em forma de unção, em forma de... como nós vamos falar? Em forma de... é uma resposta, né? É uma entrega. Ele vai dar aquilo que você tanto necessitava. Ele vai pegar aquilo e vai transformá-lo e devolver aquilo que você... da forma que você necessita, né? Então, alinha seus pensamentos com Deus, não deixa que a forma como você vive frustre os planos de Deus na sua vida, tente mudar todos os dias, todo dia esse exercício de mudança. Muda a sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua forma de lidar com esses conflitos, porque, gente, conflitos continuarão existindo, tá? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eles vão continuar existindo. Não adianta pensar que Deus vai pegar você e vai colocar você numa redoma e que a sua vida toda vai estar resolvida. E não vai. Não é assim que funciona. Nós estamos falando de eternidade, tá? Muita gente confunde céu na terra, tá? Céu na terra não é isso. Não é isso. Céu na terra é você viver a plenitude do Espírito Santo na sua vida todos os dias. É você conseguir obedecer a Deus acima de todas as coisas, é você conseguir
transformar essas emoções, esses pensamentos de acordo com a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus aqui na terra e não a nossa vontade, como a gente tem acompanhado aí que tem sido pregado. A Bíblia diz que esse processo de regeneração só estará completo, então, quando Cristo se revelar, quando Ele vier nos buscar, e nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E mais, Ele diz que nós devemos estar prontos. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 1, 14, 16. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quer dizer, do passado, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E concluindo, a nossa oração está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Em nome de Jesus eu creio. Vocês creem? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima vez.